Hoje nós poderíamos ver um pouco este assunto da ajuda interna, da ajuda que nós temos disponível para completar, para dar aquilo que seria o passo seguinte. Então, como é esse mecanismo da ajuda? Em que sentido que essa ajuda vem? De maneira que a gente possa colaborar mais conscientemente com esse processo. E para que a gente possa não perder oportunidades que em certos momentos estão diante de nós e que não são reconhecidas como oportunidades, como ajudas que estamos recebendo. De um certo ponto de vista, existe sempre uma ajuda disponível, sempre. Agora, na maioria das vezes, essa ajuda não corresponde àquilo que nós esperamos. Esse ponto é importante para que a gente possa reconhecer, dentro dos momentos que a gente vive, aquela ajuda que está presente ali, porque sempre está. Então, qualquer que seja a situação de vida, qualquer que seja a crise, qualquer que seja a prova, qualquer que seja a tarefa, ali existe uma ajuda presente, em potencial, sempre está presente ali. As nossas expectativas, elas correspondem àquilo que nós já conhecemos, àquilo que nós já adquirimos, correspondem ao material humano que nós herdamos. Então, a nossa educação, a cultura, a genética, tudo aquilo que está presente em nós como tendência. A ajuda não vem para confirmar essas tendências, nem para confirmar as nossas expectativas, e tampouco para confirmar o ponto onde nós já estamos, o ponto que nós já alcançamos. Então, mesmo que o indivíduo tenha atingido um bom estado, tenha desenvolvido boas qualidades, a ajuda não vem para confirmar aquilo, a ajuda vem para liberar aquele potencial que é latente. Esse potencial latente é o passo seguinte que o indivíduo deve dar. Quando o indivíduo já começou a se destacar daquela consciência de massa, ou seja, quando o indivíduo já tem uma aspiração, ele começa a compreender certos mecanismos evolutivos, certos mecanismos que impulsionam a vida no planeta, o desenvolvimento do ser. Então, ele já começa a ter essa ajuda mais próxima de si. Essa ajuda que vem dos níveis internos e que se projeta aqui como situações de vida, como conjunturas kármicas, como ajudas externas também. Mas o impulso evolutivo, o impulso do crescimento, o impulso que leva à liberação daquele potencial interno, vem sempre dos mundos internos. Mas no princípio, quando o indivíduo já está ingressando nessa consciência mais ampla, começa a perceber a lei do serviço, começa a perceber a lei da hierarquia. Nessa fase, o indivíduo toma do ensinamento aquilo que é conveniente para ele e deixa aquilo que não lhe interessa. Então, ao invés dele tomar o ensinamento de maneira neutra, receber aquele impulso e ir adiante, ele seleciona. Então, aquilo que convém para ele, aquilo que não vai exigir muito esforço, ele adequa isso no princípio. E experiência depois de experiência, prova depois de prova, o indivíduo vai aprendendo a reconhecer, então, que o processo não é exatamente por aí. Se nós tomarmos o mito de Hércules, está descrito naquele livro Hora de Crescer Interiormente. Hércules, quando chega para o primeiro trabalho,
tem um instrutor. E no desenrolar, além do instrutor, surge um conselho mais alto que acompanha Hércules. Então esse acompanhamento está presente em todos os trabalhos. Mesmo quando Hércules se desvia, quando Hércules não compreende a tarefa, quando ele deve ir numa direção, vai na direção oposta, tudo isso faz parte daquele aprendizado. Mas a instrução está lá e aquele conselho está vigilante. No terceiro trabalho, o instrutor percebe que Hércules precisa de ajuda e envia um mensageiro. Hércules nem reconhece que o mensageiro está ali, se comunica com ele, conversa com aquele mensageiro, se despede dele, nem vê, nem percebe que havia recebido uma mensagem do instrutor, da instrução interna. Ou seja, era uma ajuda e ele não percebeu. É o que nós fazemos normalmente. Mais à frente, quando Hércules está aprisionado em certas estruturas do ego, que ele anseia por uma liberação, volta a consciência dele àquela ajuda que ele havia recebido. Então ele aplica o ensinamento que ele havia recebido. Tem aí uma chave muito importante. Nós temos que aplicar na vida o ensinamento que nós estamos recebendo. É quando Hércules aplica aquela instrução, quando ele coloca em prática aquela instrução que ele recebeu, da maneira como ele podia compreender, que ele se liberta daquele estado que ele estava prisioneiro. E os trabalhos vão se desenvolvendo, Hércules vai se adestrando, e lá no 11º trabalho, quando Hércules se prepara para entrar num campo mais amplo de serviço, a tarefa, nesse 11º trabalho, é limpar os estábulos, porque havia todo um reino que estava imerso numa camada imensa de estrume, acumulado já por longo tempo. Então, o trabalho de Hércules não é nada convidativo, como no princípio. A pessoa precisa daquelas tarefas que promovem, aquelas tarefas que dão status, né? Aquelas tarefas que dão para o ego a sensação de que está sendo promovido. Tudo isto é necessário como alimento no princípio do caminho. Depois, lá no 11º trabalho, quando Hércules vai entrar em serviço realmente, ele vai limpar os estábulos. Mas quando ele vai resolver aquela tarefa que era humanamente impossível dele fazer, aquela tarefa estava além das capacidades, mesmo sendo Hércules, sendo aquele herói que já havia passado por 10 trabalhos, já havia aprendido muitas coisas, desenvolvido muitas coisas, quando ele vai entrar em serviço, é uma tarefa aparentemente impossível dele fazer. E num prazo também humanamente impossível da tarefa ser realizada. Então Hércules estava diante do impossível. Mas Hércules já sabia que existe sempre uma ajuda disponível. Ele já havia aprendido isso. E já havia aprendido também que ele nunca está sozinho. Mesmo quando ele está sozinho, aparentemente, ele não está sozinho. Nos outros planos existe uma presença, existe um acompanhamento. Mas Hércules havia aprendido também que para receber essa ajuda precisa haver sintonia, precisa haver um certo campo para que essa ajuda possa se aproximar. Então, o fato dessa ajuda estar presente não exime o esforço, o empenho externamente. Então Hércules está diante da tarefa, o prazo mínimo para realizá-la. Ele vai caminhando pelo local que tem que ser limpo daquele estrume acumulado. Fica em silêncio,
procura compreender a situação e, de repente, ele percebe que tem 2 rios naquela região, que ele pode canalizar a água daqueles rios. E ele faz isso, ele muda o curso do rio. E aqueles rios limpam todo o reino. Então, antes que se completasse aquele prazo mínimo para a tarefa, Hércules realiza a tarefa. Não foi ele diretamente quem limpou aquele estrume, mas ele canalizou aquele potencial que estava disponível ali. Ele canalizou a água daqueles rios. E se nós conseguíssemos não brigar com a situação, não nos negarmos a ela, nós estarmos diante da tarefa, no caso era o 11º trabalho, mesmo uma tarefa aparentemente não convidativa, a essa altura já nem entra isso mais, se a tarefa é interessante ou não. Nós estamos diante da tarefa, diante da necessidade, completamente neutros, dispostos, inteiros ali. Nós vamos reconhecer o potencial que está ali presente para ser canalizado, para ser liberado. Então nós vamos estar atuando como colaboradores de um impulso interno que vem suprir aquela necessidade. Isto é importante porque essas coisas acontecem na vida de maneira recorrente, elas vão se tornando mais sutis. E o indivíduo, então, se dispõe a entrar em serviço, ele vai assumindo as tarefas, ele vai aprendendo, como Hércules, vai passando de um trabalho para outro. Mas quando nós nos encontramos diante de uma tarefa, quando a tarefa nos é dada, o primeiro ponto é nós partirmos para a ajuda externa. Precisamos de tantos materiais, precisamos de tal recurso, precisamos de tantos colaboradores, Nós partimos para a ajuda externa. Nós colocamos ali o nosso conceito, ao invés de nós ficarmos como Hércules no 11º trabalho. Muito bem, a tarefa é esta, então qual é a necessidade? Qual é a prioridade aqui? Silêncio. Escuta, vamos escutar dentro, porque a ajuda está aí. Se nós fazemos isso, se nós trabalhamos essa sintonia, no silêncio, sem expectativa, trabalhamos ali, no silêncio, de repente nós vamos perceber que a ajuda já estava presente e não tínhamos visto. Ou a ajuda surge externamente porque nós geramos, com aquela nossa tensão positiva interna, nós geramos um campo que atrai a ajuda. Mas essa ajuda só se aproxima externamente quando nós geramos esse campo de tensão. Porque numa tarefa existe também uma conjuntura kármica. E essa conjuntura kármica é a melhor possível para que a tarefa se realize. Ela envolve todos os indivíduos que estão coligados com aquela tarefa. Então nós temos que fazer um trabalho também de transformação kármica, para que uma ajuda maior se aproxime. Em certos momentos, o indivíduo pode achar que ele não está recebendo ajuda nenhuma. E aquela falta de ajuda aparente é, na verdade, a maior ajuda que ele pode receber para que ele cresça, para que ele desenvolva, para que ele se liberte de um certo estado de inércia. Então, aparentemente não tem ajuda nenhuma, mas aquela é a ajuda. Então, existem conjunturas kármicas que têm que ser transformadas, existem conjunturas grupais, mas o que está sempre regendo a atuação dessa ajuda interna que se projeta aqui é o estado da consciência, é a consciência que deve crescer em todos, em tudo.
Certa vez, em Aurora, o indivíduo encarregado pelo trabalho ali, no plano físico, recebeu a tarefa de adquirir a fazenda vizinha, a estância que já era de sua responsabilidade. E isso estava dentro de um plano de trabalho e da preservação da aura, daquela campânula de energia que existe lá, de maneira que certas influências negativas não se aproximassem do trabalho. E o indivíduo encarregado ali pelo trabalho, naquela área, fez tudo que ele podia fazer para gerar os recursos para a aquisição daquelas terras. E quando ele estava no último dia do prazo, ele já tinha feito de tudo que humanamente podia fazer. Quando o prazo estava terminando, ele recebeu o telefonema do gerente do banco, dizendo que um casal havia chegado lá e feito um depósito. Era exatamente a quantia que ele precisava para a aquisição das terras, o que faltava para a aquisição das terras. E ele prontamente foi até o banco, efetivou a aquisição das terras, porque aquilo visava preservar aquela área da influência de certas forças negativas. E aquele casal que havia surgido no último prazo era a manifestação, a projeção no plano físico de duas hierarquias de Aurora que foram lá, se materializaram e fizeram um depósito em banco. Então a gente vê que a ajuda pode se concretizar num nível inimaginável. Certamente que o karma permitia aquilo. Certamente aquilo era uma necessidade que transcende qualquer necessidade humana. É uma coisa que estava dentro de um plano, porque um ponto focal de um centro planetário, um ponto focal na superfície da Terra, como aquela região de Aurora, aquilo é algo muito delicado para todo o processo do planeta. Então aquilo deve ser preservado de certos ataques, preservado da influência de certas forças negativas. Mas quando os irmãos mais experientes, os irmãos de Aurora, passaram para o guardião de Aurora a tarefa, eles não deram a tarefa e no primeiro dia deram o montante para a aquisição das terras. Ele fez tudo o que ele podia e mais ainda, ele fez o que ele não podia para que ele gerasse um campo de tensão, para que a conjuntura kármica se transformasse e possibilitasse que uma ajuda extra, um milagre acontecesse. Então a gente vê que precisa um empenho permanente, ou seja, precisa nós estarmos atentos a permanentemente nós aperfeiçoarmos o nosso esforço. Se a gente fosse ver se a gente realmente esteve inteiro, se a gente se colocou, se a gente deu tudo o que nós podíamos dar, nos vários momentos do dia, nós íamos perceber que nós tínhamos mais para dar. Nas situações do dia, na tarefa, no serviço, se ao invés de nós cobrarmos dos outros o que eles aparentemente não fizeram, se nós víssemos em nós, se nós fizemos tudo, realmente tudo que nós podíamos e mais, nós íamos perceber que nós temos um potencial muito maior, que nós temos muito mais para dar do que nós estamos dando. E dentro da conjuntura que nós nos encontramos, de nos aproximarmos desses impulsos internos, da hierarquia, se nós compreendermos mais um pouco o que é a lei do serviço, o que é a lei da economia, o que é a lei da hierarquia, o que é a lei da necessidade, 4 leis: serviço, economia, hierarquia, necessidade. Nós íamos ver que quanto mais nós assumimos a nossa parte,
mais nós liberamos os níveis internos, esses irmãos mais experientes, para tarefas mais amplas. Então, quando nós não cumprimos a nossa parte, é necessário que se precipite uma ajuda extra para suprir aquilo que era nossa tarefa e que nós não estamos fazendo. Ou outros irmãos, no plano físico, vão ter que suprir aquilo. Então, isso está dentro do amor. Nós nos doarmos por inteiro, mas não colocarmos limite naquilo que nós estamos fazendo. Chegou a tarefa, acolhe aquela tarefa. O centro cardíaco, ele é magnético. O centro cardíaco se torna expansivo quando nós geramos essa tensão positiva. Com esse amor, essa aspiração, isso gera um campo de tensão que é expansivo. E é esse campo magnético, cardíaco, que vai transformar, vai atrair as condições para que aquela necessidade seja suprida, para que a ajuda interna se precipite, para que aquilo flua. Uma necessidade é sempre aquilo que vai possibilitar que a consciência se amplie. É essa a necessidade. Se nós estamos num quarto escuro ou em penumbra e o sol está brilhando lá fora e nós não abrimos a janela, a claridade vai entrar pelas frestas, nós vamos receber aqueles reflexos. Mas o sol está lá fora igualmente para todos. Se nós abrimos a janela, a luz do sol entra na proporção da abertura. Então existe aquela luz, existe aquela presença interna radiante. Mas para que ela se precipite, para que ela entre nesse aposento, que é a vida nessa dimensão externa, precisa que a gente abra a janela. A luz está lá, mas precisa dessa abertura, desse canal. Nós ouvimos falar que João era o discípulo amado. Será que aquela luz infinita amava mais um indivíduo do que o outro? Ou será que aquele indivíduo se abria mais para esse amor infinito? Então, é sempre em nós que está a chave. É sempre em nós que está o ponto a ser trabalhado, em cada um de nós. Então, se nos negamos para aquela luz, se nós dizemos, eu não posso, é muito, eu não consigo, vamos receber aquelas projeções da luz que conseguem passar pelas frestas da janela. Se ficamos diante da necessidade, tendo presente que por nós não podemos, é muito, que por nós humanamente, nós não estamos à altura daquilo, mas mesmo assim aceitamos, persistimos, aspiramos, nós nos doamos para aquilo. As janelas vão se abrindo, aquela luz entra e nós percebemos que as ajudas estão ali. Alguém teria alguma pergunta até aqui? Ela está comentando, perguntando se quando o indivíduo não assume a tarefa que lhe é colocada pelo plano evolutivo, aquele potencial latente fica então reduzido. Sempre que nós estamos diante de uma oportunidade de serviço, vai vir a prova para nos tirar daquela oportunidade. Isso são as forças que estão dentro de nós, as forças que resistem, que se opõem àquele passo e que estão fora de nós também. O indivíduo, conhecendo esse mecanismo,
ele já pode lidar melhor com a prova. Então, por exemplo, o indivíduo tem uma tarefa que ele deve estar em tal local desenvolvendo um certo trabalho. Essas forças não evolutivas podem apresentar uma situação aparentemente positiva para que ele não assuma o que é a tarefa real. Então, por ser uma situação positiva, ele crê que deve permanecer naquilo. Então, ele não percebe a tarefa. Mesmo estando onde ele não devia estar, aquilo vai ser transformado e aquilo vai ser aproveitado como um bem. Então, essas forças da luz, elas vão aproveitar aquela situação ao máximo, mesmo não sendo a situação prevista dentro de um plano. Agora, aonde ele era esperado, aonde era a tarefa dele, aquilo teria um desenvolvimento que contava com a presença dele, com o componente energético dele ali. Ele era uma engrenagem dentro de uma máquina, era um componente dentro de um circuito. Como ele não foi, ele vai ser aproveitado lá onde ele está. Mas aqui ficou faltando aquele componente. Então aquilo vai ter que ser suprido, ou pelos componentes que já estavam presentes lá. Então aquilo vai ser para eles uma oportunidade de desenvolverem coisas além da tarefa deles. Então isso, num certo sentido, é uma oportunidade. Ou a roda do karma vai girar e um outro indivíduo vai ser atraído para cumprir aquela tarefa. Quando tem um trabalho do plano evolutivo, um trabalho abençoado pela hierarquia, ele é organizado ao longo de vidas. Ou seja, as almas, as mônadas que vão participar daquele trabalho, aquilo não é algo que é feito de uma vida para outra, ou na própria vida o indivíduo resolve e aparece ali. O núcleo central daquele trabalho, o grupo de almas, o grupo de mônadas, a organização para que aquilo possa se precipitar, se projetar no plano físico, aquilo é organizado ao longo de vidas. Porque o relógio, a engrenagem de cada indivíduo tem que girar, o karma de cada indivíduo tem que girar e se processar de maneira que eles estejam liberados e prontos naquela conjuntura, naquela vida, naquele momento, para a realização da tarefa. Então, quando o indivíduo, como alma, assume a tarefa, podem acontecer duas coisas, do ponto de vista kármico. Pode um karma negativo se precipitar para que o indivíduo se libere daquele karma negativo e esteja então preparado para assumir a tarefa, ou pode acontecer do karma negativo ficar em suspenso e precipitar um karma positivo, e aí o karma negativo vai sendo trabalhado indiretamente, ou seja, de uma maneira ou de outra o indivíduo vai se liberar para a tarefa. Mas existe uma preparação para aquilo. E na superfície da Terra, com o karma da humanidade, é rara a oportunidade de um grupo de serviço se manifestar aqui para um trabalho conjunto, no plano físico. É rara, é preciosa essa oportunidade. E a gente vê, se a gente observa de maneira neutra, como cada fase do trabalho, cada etapa do trabalho, tem na sua aura os componentes necessários para a sua consecução. É claro isso. Os indivíduos, as almas, que fazem parte de cada etapa. Agora, no plano físico, aquilo vai depender da resposta humana dos indivíduos também. Então, às vezes, a conjuntura material está armada, os recursos para a manifestação se aproximam, as almas trazem as suas personalidades até a aura daquela tarefa, e aí a coisa vai ou não vai, porque entra naquilo que é o livre-arbítrio humano.
Então, existe uma parte que cabe humanamente a nós responder ou não. Não vamos achar, não vamos pensar que nós já estamos respondendo ou que nós estamos fazendo muito, porque não estamos. Então, existe muito para ser feito, muito. Em tudo. Nas coisas pequenas, as coisas pequenas são as mais importantes. Um indivíduo decidiu fazer uma viagem até o Polo Sul. Então, desde o projeto da embarcação e até a condução da embarcação, todos os cuidados foram pensados, organizados. E esse indivíduo enfrentou ondas enormes, passou em regiões perigosas do oceano. E um certo dia, o gás escapuliu e ficou no convés. Quando ele já ia riscar os fósforos, ele viu que não podia e parou. Se ele tivesse acendido o fósforo ali, toda a embarcação teria ido pelos ares. Então a gente vê como que um cuidado mínimo pode destruir toda uma obra. A embarcação foi feita durante anos, o projeto, pesquisas da história da navegação, tudo ali sintetizado. Enfrentou perigos no oceano e por causa de um fósforo, tudo podia ter ido pelos ares. Então isso vale para tudo. É como se nós fôssemos aquele navegador, nós estamos navegando. Então, atenção aos pequenos detalhes, às pequenas reações, aos pequenos pensamentos, porque as grandes coisas são fáceis, essas a gente percebe. Com as grandes coisas, a gente se mostra, não é assim? A gente recebe elogio das outras pessoas, isso é ego. Cuidado com as pequenas coisas, com as pequenas espoletas, o palito de fósforo. Essas forças contrárias, elas entram na nossa mente como pequenos pensamentos. É como um ratinho que entra na casa e a gente nem percebe que ele entrou. E esse ratinho vai se alimentando do que está lá dentro da casa e vai crescendo, a uma certa altura se torna um dragão. Então temos que pegar enquanto é pequeno, atenção aos pequenos pensamentos, às pequenas reações. E prontidão. Tem uma necessidade? Vamos ao encontro dela. Aí as coisas começam a acontecer de maneira diferente. Em outras palavras, vamos intensificar os nossos esforços.